Bom dia você que me assiste nesta manhã. Deus abençoe o teu dia. Depois de falarmos, maravilhosamente sobre diversas formas de Deus falar, hoje eu quero falar com você de uma forma bem direta e uma forma que vai falar no teu íntimo. E eu tenho certeza que isso é diretamente do coração de Deus, da palavra de Deus. Por isso, o título da mensagem é um título pesado. Por que alguns pastores me odeiam? Esse é o título da mensagem. E quem está falando é você. É uma pessoa odiada por muitos pastores, por alguns bons pastores por aí. Porque a palavra de hoje é bem dura e é direta a você e falando sobre eles. Então vamos falar do segunda epístola de Pedro, o capítulo 2. Isto fala dos falsos profetas. Eu e minha esposa estávamos falando sobre esse assunto anteontem, mas Deus guardou esse momento para hoje, para a sua palavra. Então vamos ler o versículo 1 e 2, de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3. Não 1 e 2, 1 a 3 e depois o versículo 9, que diz assim: Mas houve, isso é passado, entre o povo falsos profetas, como entre vós, isto é presente. Também haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Por ganância farão de vós negócio com palavras fingidas. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. E o versículo 9 diz assim: Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então vamos falar de um assunto muito próprio, muito atual. Falamos então dos falsos mestres e falsos profetas que aparecem nas igrejas por aí, nas congregações, nos templos, com discursos bem elaborados, com palestras bem elaboradas, já combinadas às vezes pelos pastores locais, para que eles venham e preguem nas igrejas. E não só é a palestra combinada, com títulos já combinados, mas também com pagamentos combinados. E se trata de rios de dinheiro. Essas pessoas aparecem, então, com cara de piedade, como eu disse, na tua igreja e começam a pregar. E eu, como pastor, conheço muito bem desse assunto, porque eu vi muita gente arrastando muito dinheiro das igrejas, deixando uma palavra medíocre, uma palavra que não produz fruto, mas era a palavra que ele tinha que vender para os membros, para os congregados, naquele dia, porque fora combinado com pastores locais. Então eles contam lorotas, mas faz você rir, inventam história e faz você rir. Esses ditos falsos profetas e falsos mestres aparecem agora já tão atualizados, vestindo como homossexuais ou como símbolo sexual, com camisinhas coladas no corpo, para mostrar então o tipo baby look, para mostrar então que estão atualizados. E a igreja iludida aplaude estes homens, estão aplaudindo estes homens. O que está acontecendo é que eles estão com as suas pregações e com a sua desonestidade por torpe ganância, entrando nos templos e arrastando rios de dinheiro. Coisa que você leva, por exemplo, um ano e meio para conseguir, eles arrastam em uma noite, porque o teu pastor, o teu líder já tem vendido você a esses ladrões, a esses roubadores, e eles chegam aplaudidos pelo teu pastor. Haja vista que sempre você vai estar vendo fotos do teu pastor com esses ladrões,
como se fossem homens de Deus para trazer a você uma palavra de Deus, mas são ordinários do diabo, direcionados pelo diabo para causar dissolução na igreja, dissoluções nas igrejas. E o que é uma dissolução? Uma dissolução é desagregar aquilo que foi bem agregado. Por isso, a Bíblia diz que o cristianismo tem sido blasfemado por causa desses falsos líderes e falsos mestres no seio da igreja. Mas está cheio. Eles têm o combinado deles. Eu prego lá e você me dá um bom dinheiro, e você prega cá e eu te dou um bom dinheiro. Então, o combinado aí, o Deus Mamon está no negócio. Então a mensagem tem que ser bem elaborada. Eles usam a Bíblia, que é a palavra de Deus, mas a Bíblia mesmo diz que eles já perderam o temor de Deus. Eles já perderam aquela confiança de que Deus vai fazer. Por isso eles não falam em sinais e prodígios. Eles contam histórias para você. Tem um fanho por aí, que há muito tempo eu tenho seguido os passos dele, e ele chega na igreja e ele diz então de um tal Moisés, se chama o tal Moisés o Gaguinho, e ainda pergunta, vocês se lembram dele? Esses endemoniados, dissolvedores de igrejas, eles passam por aí e são bem recebidos, mas quem quer pregar para você, quem quer pregar a verdade de Deus para você, quem quer te introduzir a verdade de Deus e o caminho santo para você trilhar, estes são esquecidos, porque o teu pastor não quer que você escute a verdade. Ele te enrola com um tal de jejum longo, com um tal de cultos longos, com associações em lares, com festinhas em lares, e eles se vestem e andam nos seus carrões e moram nos seus palácios, porque eles arrancam de você a sua gordura, aquele dízimo que você leva para a igreja para santificar a Deus, aquela oferta que você leva para Deus para santificar a Deus, o teu pastor local arrouba e entrega a estes vendilhões. E você pensa que isso é o mover de Deus, porque você está sendo enganado, mas você não vê evidência de Deus ali, você só vê um movimento. Por isso as igrejas parecem mais boates demoníacas, boates cheias de luzes negras, de gente com boné cantando, de homens de bermuda e calça rasgada, mulheres de pastores de calça rasgada nos púlpitos ou mini saia, mostrando a sua vergonha quase, porque eles estão comprometidos com o diabo para enganar o povo de Deus, mas com aparência de piedosos. Eles parecem crentes, mas as suas vestimentas provam que eles não são. O seu proceder prova que eles não são. E se você notar bem, você vai ver que eles são como os falsos profetas do passado. E a Bíblia diz que no passado levantaram homens para desanimar o povo a ouvir Noé. Levantaram homens para desanimar o povo a ouvir Moisés, dizendo, não, Moisés não é esse líder, ele desapareceu, eram falsos profetas. Hoje existe o discipulado de Balaão vendendo, são discípulos de Balaão vendendo a palavra de Deus, porque você, para ele, você que é membro da igreja, não passa de um negócio, não passa de um objeto, não passa de uma razão de consumo para eles, e eles vêm e arrancam o teu dinheiro e deixam em você fábulas, né? Como Pedro diz, nós não pregamos fábulas, nós pregamos as verdades de Deus, mas eles deixam para você fábulas, contam muita história, fazem você rir, tiram fotos com você e você começa a idolatrá-los, e isso diz que está pervertendo, está dissolvendo o caminho da verdade, e o cristianismo tem sido blasfemado por causa desses falsos profetas e falsos líderes. E você pode estar sendo liderado por um falso pastor. Um pastor que está te entregando as fábulas desta vida, as fábulas desse mundo, mesmo usando a palavra de Deus. A Bíblia diz que a ganância deles é tão grande que eles já fazem as suas contas de quantas igrejas vão pregar e quanto vão ganhar. Eu passei de igreja tal, ganhei tanto. Eu passei de igreja tal, eu ganhei tanto. Mas eles não podem somar sinais, milagres e prodígios. Eles não podem somar salvação real de almas, porque o negócio deles é dinheiro e não almas. Eles se tornaram
ídolos, eles se tornaram artistas de púlpito, e você está aí aplaudindo como um tolo. E a Bíblia diz que estes homens estão separados já para o juízo de Deus. Eles passarão por destruição. Deus poupará somente os piedosos, os servos fiéis, aquele que crê no Senhor Jesus e anda segundo a palavra de Deus. Então, se pastores me odeiam, porque o título é Porque Alguns Pastores Me Odeiam. Eles não falam que me odeiam, mas eu sei que me odeiam, porque quando eu falo a verdade e essa verdade chega a algumas de suas ovelhas, elas ficam sabendo que aquele pastor que está liderando-as é falso. Ele está comprometendo-as com enganadores, com lobos ferozes que estão separados para o dia da ira de Deus. Se Deus não poupou aqueles líderes do passado falsos, se Deus não poupou os anjos que ouviram a Lúcifer, aceitaram o negócio de Lúcifer, ele só poupará a igreja do Senhor Jesus, mas esses líderes serão separados para sua destruição no fogo do inferno, tanto quanto os anjos foram algemados, os maus anjos, para serem lançados no fogo do inferno. Nós seguiremos com esse assunto sobre os falsos profetas, os falsos mestres. Então continue conosco, mas eu quero que Deus tenha misericórdia de você e livre você do falso pastor e falso mestre, no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, pastor Riva Martins, Deus abençoe você e família, que a palavra de Deus encontre guarida no teu coração e abra os teus olhos espirituais no nome de Jesus. Abraço meu no nome de Jesus.